Amém. Queridos, a paz do Senhor. É bom mais uma vez estar com os irmãos nessa aula da Escola Bíblica. E hoje nós vamos estar falando sobre exatamente o motivo da existência da Escola Bíblica, que é o ensino da palavra. E a lição tem por tema: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. É a lição número 11. Você deve ter recebido pelo grupo da igreja o PDF das lições. Essa semana, inclusive, foi colocado novamente. É a lição número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, Senhor, nesta hora, pela oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua palavra. Palavra que nos alimenta, que nos transforma, que nos exorta, que nos afaga o coração nos momentos que precisamos. Palavra, Senhor, que precisa ser o norte das nossas vidas a cada dia. Nos ajuda a compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo é Hebreus, capítulo 6, e o versículo 5, só a parte A. E provaram a boa palavra de Deus, a verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei. E o ponto central é: a palavra de Deus é eficaz. E antes da gente começar, é interessante, porque nós vamos falar isso no decorrer da lição, mas a história de Esdras, ela é muito interessante, porque ela se confunde com outros nomes que foram muito marcantes na história bíblica. Ele se encontra em Jerusalém com Neemias. Neemias foi antes dele, também enviado pelo mesmo rei. Quando você pega o livro de Neemias, no capítulo 2, diz ali que o Neemias, que era o copeiro, ele estava triste. E o rei que pergunta a ele, Deus orienta aquele rei, usa aquele rei para perguntar. Ele era um copeiro, ele era uma pessoa que, embora fosse um cargo de confiança, o rei poderia arrumar outro, simplesmente poderia olhar para ele e falar assim: você vai ficar com essa cara amarrada aqui? Não, não quero isso. Traz alguém alegre para me atender. Mas não. Ele, usado por Deus ali, ele envia Neemias com as cartas e foi passando de reino em reino, levando tudo que precisava para reconstruir os muros que estavam fendidos. Mas isso já é uma outra história. Mas como as histórias de ambos se confundem um pouco, foi importante a gente traçar esse paralelo entre eles. E ele tem ali uma influência de Ageu, de Zacarias. É muito interessante, porque quando nós começarmos a ler agora, você vai ver o seguinte: o tópico 1 diz: Artaxerxes envia Esdras, os judeus sobre o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, e aí também é um ponto que a gente precisa, é bom a gente recordar, porque faz parte desse contexto todo. A Babilônia foi onde os judeus eles ficaram ali durante 70 anos no cativeiro. Quem libertou aquele povo foi Dario. Só que Dario teve mais 2 reis após ele, teve Ciro e mais um que agora me fugiu o nome, e por fim Artaxerxes. Por que é interessante a gente traçar montar esse contexto? Porque foi um ponto marcante da nossa história, da história do povo de Deus. Porque quando nós lemos a história, embora aqui a gente trate dos judeus, e nós não somos judeus, mas nós fomos enxertados na videira. Então, essa é a história de homens e mulheres que se sacrificaram
para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos direito de ler a Bíblia, de aprender da palavra, de estar num equipamento como esse, fazendo uma transmissão para alcançar, sabe-se lá quantas pessoas, ou quando tínhamos a oportunidade de estar na escola bíblica, e daqui a pouco nós estaremos novamente. Mas a gente só tem esse privilégio devido a esses homens e mulheres que montaram todo esse caminho, e essa história foi traçada por eles. Veja que quando a gente fala do cativeiro, a primeira coisa que a gente costuma associar é o cativeiro babilônico. Quem é que comandava? E realmente foi Nabucodonosor. Ele era o homem que controlava, ele teve seus momentos onde ele oprimiu, ele foi o que ordenou a retirada do povo, deixou alguns lá, deixou Jeremias para fazer o que ele quisesse. Então, naquele contexto ali de Nabucodonosor, só que no final da sua vida ele morre, e depois deles, os 3 filhos que sucederam, eles perderam o controle. O último, então, foi o pior de todos. Tem aquela passagem da mão escrevendo, que nós conhecemos, e ele acha que está bêbado. Ele está vendo ele viu uma mão escrevendo e ninguém conseguia ver. Era uma festa, e a Bíblia diz que era uma festa para 1000 pessoas. 1000 pessoas estavam naquela festa, e toda a palavra de Deus foi subjugada. Ele não acreditava, mas disseram a ele que tinha alguém que podia descrever aquilo que estava acontecendo, que ainda estava vivo, que foi Daniel. Ele revela tudo aquilo que aconteceu naquele momento, naquele contexto, aquela mão escrevendo, e ele decifra tudo aquilo que estava sendo escrito ali por Deus. E ele diz que logo em seguida Babilônia iria cair. Algo que era inimaginável na época, que Nabucodonosor, ele construiu o maior império da época. Talvez o maior império até que os romanos, muitos séculos depois, conseguiram constituir algo maior, com um poderio bélico maior. Mas naquele momento, até então, foi o maior reinado, foi um império que o pai dele tinha construído. Só que ele conseguiu acabar com tudo. E naquela mensagem que está sendo escrita ali, estava dizendo que ele ia morrer. E Babilônia ia ser vencida. E realmente foi. Só que ele perde o reino, e esses que tomam conta da Babilônia libertam o povo. E essa libertação, ela foi feita, e nós vamos ler aqui no livro de Esdras, que ela foi feita só que com um grande problema. Jerusalém, ela estava completamente destruída ainda. Neemias estava ali, conseguiu reconstruir os muros, ele fez ali um milagre, porque a reconstrução do muro, nós já estudamos em outras lições. A gente entende que reconstruir um muro daquele tamanho, com aquela altura, com aquela largura, com aquela fortificação toda, com tantos e tantos portões, sem maquinário, nem a Odebrecht conseguiria fazer naquele tempo. Ninguém conseguiria. Aquilo foi um milagre. Reconstruir aqueles muros e fazer tudo aquilo que eles fizeram foi um milagre. Porque isso já estava escrito por Deus que deveria acontecer, e que seria um testemunho séculos e séculos e séculos depois. Tanto é que nós estamos falando disso hoje, 2.500 anos depois. Só que, fora isso, era uma nação quebrada, porque os líderes, os sacerdotes, os escribas, todos, as pessoas importantes para o reino, que poderiam dar um rumo à nação, essas pessoas elas estavam ainda na Babilônia.
E quando Nabucodonosor morre e seus filhos destroem o reinado, é quando acontece essa libertação. Nós, se pegarmos o livro de Esdras, logo no início, Ciro, diz assim, no capítulo 1 do livro de Esdras: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. Ciro permitiu, além de permitir que o povo voltasse, e você, no capítulo 2, ainda tem a lista dos que voltaram. Aí é uma quantidade infindável, 2.180 de uma família, 300 de outro, 700 de outro. E se você tiver essa curiosidade, depois você dá uma lida que é bastante interessante. E ele diz o seguinte, para a gente ganhar tempo, depois você lê aí na sua casa o livro de Esdras, capítulo 1. Aqui, resumindo, ele diz o seguinte: olha só, todos os judeus, vocês podem voltar para a terra de vocês. E quem não for, ele editou um decreto que as pessoas deveriam ajudar. Aí diz aqui: e todos que habitavam nos arredores, isso é o povo judeu saindo, voltando para Jerusalém, confortaram as suas mãos com vasos de prata, de ouro, com fazenda e gado, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. E também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tudo que pertencia de importante, Ciro mandou devolver e mandou que as pessoas ajudassem com dinheiro, com coisas de valor, para que ajudassem aquele povo se levantar novamente, ser reconstruído. E aqui, voltando para a lição, eu tô pulando um pouquinho, mas é para fazer a conexão entre o que aconteceu no início, um pouquinho antes de Esdras, que foi Neemias, que foi primeiro, e agora Esdras é indicado por Artaxerxes para ir também a Jerusalém para ver o que estava acontecendo lá. 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, ele tinha essas duas funções. Escriba era alguém que poderia ser um general do exército, alguém que fosse um alto cargo do governo, era alguém de confiança. O escriba sempre era alguém que detinha algum conhecimento ou liderava alguma coisa que fosse muito importante para o reino. E sacerdote, que tinha o domínio da lei. O rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e que, junto com seus 7 conselheiros, enviado a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 26. E nós vamos ler aqui agora. Esdras, capítulo 7, versículo 12 até o 26. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Portanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente ofereceram para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Ele não quis nem saber. Aqui a Artaxerxes está dizendo o seguinte: você está recebendo ofertas voluntárias, ouro, prata, você vai comprar as coisas que você precisa para fazer
as suas ofertas, as suas libações, os holocaustos, o que você precisar para fazer as suas cerimônias do seu Deus, o Deus de Jerusalém, que habita em Jerusalém. Ele ainda usa essa frase, o Deus cuja habitação está em Jerusalém, versículo 15. E no final ele fala, ó, fareis conforme a vontade do vosso Deus. Ou seja, Deus, quando usa alguém, e aqui claramente esse rei foi usado por ele para libertar o povo, que o que Deus precisava fazer, porque o cativeiro, os 70 anos que eles ficaram ali, foram consequência de erros que o povo cometeu. Erros em sequência. O povo naquela época foi de uma maneira absurda. Eles não... Deixa eu só tirar aqui apareceu aqui na tela. Eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Eles perderam toda a sua devoção a Deus. Eles perderam toda a sua intimidade com Deus. Eles se uniram a povos estranhos. Tudo aquilo que a lei, desde Moisés, ensinava que deveria ser feito, o povo foi desfazendo, e Jeremias, assim como outros profetas, mas Jeremias foi o principal, ele estava indicando, falou assim, pessoal, se arrepende, porque nós vamos ser levados, esse povo vai perecer, esse povo vai ser levado prisioneiro, hoje vocês têm liberdade, não querem fazer, quando vocês quiserem fazer daqui a pouco, não poderão, porque nós seremos cativos. Ninguém deu ouvidos a Jeremias, ele era açoitado, ele era preso, tudo que podia se fazer com Jeremias era feito, e ninguém dava ouvidos a ele. Então a consequência do desvio do povo foi exatamente o cativeiro dos 70 anos na Babilônia. Só que acabou, Deus decretou que acabou. Aliás, Daniel, lá atrás, o livro de Daniel fala sobre isso, que seriam 70 anos de cativeiro. E se você fizer a conta da primeira leva que foi até o final onde Ciro libertou, dá exatamente os 70 anos. Aproximadamente, mas foi dentro ali dos 69 e 70 anos. Então, essa fração aí não é nem contabilizada, porque foi exatamente o que dizia já a profecia. Nesse momento, esse edito, ele faz da forma com que nós hoje devíamos e devemos fazer as coisas para Deus. Porque quando Deus nos manda fazer alguma coisa para alguém ou por alguém, é exatamente desse jeito aqui. Olha só, eu preciso te ajudar, Deus mandou aqui fazer isso, eu não sei o que você está precisando, mas o Espírito Santo me incomodou, eu estou aqui. Aí a pessoa diz assim, não, tudo bem, mas como é que eu faço para te pagar? Como é que eu faço para retribuir isso que você está fazendo? Eu assim, não faz, não precisa. Essa é a nossa função como servo de Deus. É atender o que Ele está determinando que seja feito, cumprir o que Ele determina que seja feito, sem esperar nada em troca. Porque aqui nós estamos no Velho Testamento, que apontava para o Novo, que apontava para a graça, que apontava para Cristo. E Cristo, em todas as passagens, o que Ele nos ensinou foi isso. Sempre fazer sem esperar nada em troca. Não importa o que vai acontecer, não importa se a pessoa que está sendo abençoada, o que ela vai fazer depois, pouco importa. É mais ou menos a lógica que nós, se eu puder usar essa frase, né, essa palavra, mas seria isso, a lógica do que é devolver o dízimo. Se eu parar para pensar no que Deus já fez por mim, isso é até uma pergunta absurda. Eu não me faço essa pergunta, porque não dá para contabilizar, não dá para descrever. Mas se o movimento, se o momento em que a pessoa vai entregar o seu dízimo,
se essa frase ou esse pensamento está na sua mente, pô, mas o meu dinheiro, já começa errado, assim, mas o meu dinheiro vai ser usado em quê? Primeiro, que dízimo não é de ninguém, o dízimo não pertence à pessoa, é a 10ª parte que você devolve ao Senhor. E aquilo que vai ser feito depois não nos interessa. É simples assim, mas acaba que a gente ouve tanta coisa e é por pura falta de conhecimento. Porque do momento que você entende que a sua parte é fazer aquilo que o Senhor determina e com amor, o restante pouco importa. Então, voltando aqui para o texto, nós paramos no versículo 18. O fareis conforme a vontade do vosso Deus. Faça com a sobra do dinheiro o que vocês quiserem. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-o perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o dará da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Ataxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos que sabem a lei de teu Deus, e aos que ainda não sabem, fareis saber. E nós vamos ver nessa lição ainda essa parte que é muito bonita. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Ou seja, o rei determina para Esdras o seguinte: você vai lá, você vai ensinar novamente a palavra, você vai ler a lei do seu Deus que você conhece, e aqueles que não quiserem, olha que ponto que ele chega. Lembra um pouco, até Nabucodonosor, naquele momento em que ele está ali e que viu Sadraque, Mesaque e Abednego saindo da fornalha. O que ele diz? Assim, por mim, Nabucodonosor, é feito um decreto que qualquer um que falar mal desse Deus seja destroçado e as suas casas sejam feitas em um monturo. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele viu, daqueles homens entrarem numa fornalha que matou vários homens do lado de fora, de tão quente que estavam. Que aquele lugar estava tão quente que os homens morreram só de empurrar os 3 para dentro. E aqueles homens entram e saem sem queimar um fio de cabelo. Ele ficou tão impressionado que ele cria um decreto em que diz o seguinte: olha só, não me interessa, quem falar mal desse Deus vai morrer, a sua casa, a sua família, vai ser tudo destruído. E aqui o rei, só que de uma forma um pouco mais diplomática, sem aquele movimento ali que Nabucodonosor viu de tão impressionante, aqui ele faz de boa mente, tranquilo. Ele fez um decreto ali, sentado no seu trono, mandou alguém editar, falou assim: vai anotando aí que eu vou falar. E Esdras vai levar essa carta. Conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morte, prisão, quer seja confisco dos seus bens, multa, seja lá o que for. Falou mal do rei, ou falou mal do seu Deus, e a carta, ele sempre cita isso, do seu Deus, embora ele não chame de Deus para ele, mas ele tinha tanta reverência que ele fala isso o tempo todo: o teu Deus, o Deus que habita, cuja habitação é em Jerusalém. Porque ele respeitava, ele tinha um certo temor, e ele deixava claro isso.
Então, nós lemos aqui do versículo 12 até o versículo 26. Aí nós voltamos aqui para a lição. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Lembrando que o rei ele ofereceu essa escolta, porque era comum naquela época. Eram guerras que eram travadas entre as cidades de maneira muito comum. Não havia uma ordenação, não havia alguém que regesse, não havia uma regra que normatizasse as ações dos reinos. Então, por interesses normalmente econômicos, as nações elas se degladiavam para tomar o que a outra tinha ou encampar, ou simplesmente para aumentar o seu território. Mas eles não quiseram. Ele falou, não precisa não. Eles oraram, jejuaram e até como testemunho, em Esdras capítulo 8, versículo 35, assim chegaram em paz a Jerusalém e ofereceram holocaustos a Deus. Chegaram com saúde, com paz e fizeram os holocaustos a Deus em agradecimento. Número 2, o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. 3. Aqui que é bem interessante. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei, a lei de Deus que foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Por que era importante que se fizesse isso? Lembra que agora há pouco eu comentei. Aquele povo que estava ali, eram alguns que estavam há décadas num local destruído, com a sua autoestima destruída, porque o povo judeu, assim como hoje, ainda tem essa ligação com a sua terra, e isso é muito comum ao povo judeu, ainda hoje é assim. Naquela época, eles tinham essa ligação com a sua terra. Nós temos esses exemplos, alguns que morriam longe da sua terra, pediam para ser transportados para a sua terra. Eles tinham preocupação que os seus corpos voltassem, depois de mortos, para a sua terra. Tal era a ligação que eles tinham com as suas origens. Aí você vê um império chega, destrói tudo e principalmente destrói o templo. Porque o que aquela caravana de Nabucodonosor fez quando chegou, além de levar cativo o povo quase todo, só deixou a parte mais pobre para trás, porque as pessoas de alguma influência, de algum conhecimento, eles levaram todos. Aqueles que poderiam se reunir para reconstruir alguma coisa, foram todos levados. Ficou a parte do povo que era a que normalmente, desde que nasceu, era conduzida. Eles nunca tiveram a oportunidade ou foram ensinados
a dirigir alguma coisa ou a fazer alguma coisa. Eles eram mão de obra. Então, as décadas se passaram e aquele povo estava ali, nunca reconstruíram o templo, nunca. Os muros foram destruídos, os portões foram queimados, a cidade foi destruída e ali habitava um povo que só sobrevivia. E um povo nessas condições, obviamente, o ensino da lei de Deus foi algo que poucos devem ter feito. Poucos. E chega primeiro Neemias, ele consegue, orientado por Deus, ele consegue, acender naquele povo a chama, o desejo em servir a Deus novamente, mas é uma parte do povo. É a parte que ele conseguiu que ajudasse para reconstruir os muros e os portões. Esdras chega com uma missão diferente. Reensinar, ou ensinar para aqueles que ainda não conheciam, que nasceram depois e que não tiveram acesso à lei. E ele chega com essa missão. Então diz aqui que foi construído um púlpito de madeira e ele leu desde a alva, ou seja, desde 5 horas, 6 horas da manhã, até o meio-dia. Irmãos, eu fico imaginando hoje, se tentar fazer uma leitura da lei ou um culto, vamos colocar um culto, que é algo que é dinâmico, que tem várias coisas que são feitas, tem um louvor, tem palavra, tem testemunho, de 6 horas. Está arriscado mandar prender o pastor. Não dá para fazer. Mas aqui a gente entende que aqueles homens, mulheres e crianças que estavam ali, eles começaram a entender, e a gente vai ver aqui no versículo, no tópico 4, que diz assim: o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. O povo foi confrontado com a palavra. Irmão, não tem coisa, não tem sensação melhor do que ser confrontado pela palavra. Mesmo que num primeiro momento isso seja um motivo de sofrimento, de dor, porque pode ser que a palavra que você esteja ouvindo agora, ou vai ouvir à noite no culto, ou na próxima semana, seja lá quando for. A palavra, quando ela entra no seu coração e na sua mente, rasgando, acabando com certos pilares que somos nós que construímos, porque existem coisas que nós construímos dentro da nossa mente que se transformam em muros. E esses muros impedem, muitas vezes, que o discernimento da palavra de Deus através do Espírito Santo chegue até nós. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. E você vê que esse povo, quando eles começam, depois daquele tempo todo, de horas e horas, aquilo, além de não ser maçante, além de não trazer, enfado para aquelas pessoas, pelo contrário, as pessoas choravam. E Neemias e Esdras tiveram que chamar: gente, olha só, tudo bem que vocês estão chorando, mas olha só, isso é a palavra de Deus. Isso é luz para a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Vocês têm que se alegrar. Se alegrem no Senhor. Se vocês fizeram um concerto agora, amém. Mas agora se alegra, porque as coisas vão mudar. Tópico 3. Ainda tem, aqui vocês vão ler aí também na lição, é a síntese do tópico 2, que a gente acabou de ler. Esdras ensina a palavra do povo e há um grande despertamento espiritual. Só existe despertamento espiritual através da palavra. Só. É a palavra ministrada, a palavra introduzida através do Espírito Santo sobre as nossas vidas que traz o avivamento e o despertamento espiritual. Não são músicas, não são rituais, não são... eu digo ritual porque existem coisas que às vezes você ouve
como exemplo de pessoas que tentam fazer alguma coisa que não tem nada a ver com uma história que eu já devo ter contado, mas me veio à memória agora, de um homem que fez um jejum de 40 dias. Mas é porque, não, pelo casamento da minha filha, que eu quero que ela seja feliz. Errado duas vezes. Errou duas vezes. Porque, primeiro, o jejum é para algo que você é algo particular, você é para um amadurecimento espiritual, é para algo espiritual para a sua vida. Segundo, você não tem que fazer algo que se assemelha a jogar pérola aos porcos. Porque Deus ainda teve misericórdia, porque eu não estava lá, mas eu soube depois que ele saiu de lá direto para o hospital. Quase morreu. Porque ele ficou 40 dias sem comer nada sólido. Ele só tomava suco, água e suco, mais nada. Não precisa disso. Eu não preciso, eu preciso imitar a Cristo. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu não vou conseguir fazer o que ele fez. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E depois teve fome. Naquele momento, ele era 100% homem e 100% Deus. Ninguém vai conseguir fazer isso. Então, se a palavra ela é ensinada e a pessoa consegue absorver, jamais vai cair num erro desse, que poderia ter custado a vida. Poderia ter custado a vida. Graças a Deus não aconteceu. Porque a palavra nos traz discernimento. Ela exorta, ela alegra, ela nos traz à luz o conhecimento daquilo que nós precisamos fazer para viver bem. Viver bem significa entender o que Deus tem para cada um de nós. 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Isso lá em Deuteronômio. Só que além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene e a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino da palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações e aguardarem tudo que lhes tinha mandado. E 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Isso, 2 Timóteo. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Também 2 Timóteo. E em Romanos, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Seja no Velho Testamento, quando Deus determinava o que aquele povo deveria fazer, seja no Novo Testamento, onde se estabelece uma nova realidade através de Cristo, através da graça, em nenhum momento, o ensino da palavra foi menosprezado. Pelo contrário, o ensino da palavra sempre foi orientado, sempre foi motivado, sempre foi ensinado que as pessoas deveriam aprender a palavra para serem mais felizes, para terem um conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida. É por isso que entristece, e nós já falamos isso lá na igreja tantas e tantas vezes, entristece quando você vê igrejas tirando a escola bíblica dominical. A nossa igreja hoje tem um culto de manhã e à noite, única e exclusivamente pela pandemia. Só por isso. Porque não dá para a gente colocar as pessoas nas salas para fazer a escola bíblica, porque as salas são fechadas. Você não tem como dar aula hoje. Na nossa igreja, hoje não tem como fazer. E nós precisávamos ter 2 cultos para que houvesse o distanciamento social, os critérios sanitários, tudo que é preciso para que haja um mínimo de controle e segurança. Então, se estabeleceu que de manhã seria um culto e à noite outro. Só por causa disso. Porque no momento em que isso tudo passar, e vai passar em nome de Jesus,
A escola bíblica vai ser a primeira coisa a voltar, irmãos. Porque nós não abrimos mão. Não podemos abrir mão do ensino da palavra. Sim, é uma frase batida, mas é isso mesmo, é o maior seminário que nós podemos ter na igreja evangélica, no nosso país, e seja lá onde for que ela seja ministrada. É o maior seminário. Porque você pode falar, você pode perguntar, você tem classes específicas, você tem ideias de várias formas, você tem vários movimentos que você pode fazer de interação. A escola bíblica é algo que é fundamental para a vida do crente. E quando você vê uma liderança que tira uma escola bíblica a pretexto de que a igreja está crescendo, vamos colocar 2 cultos de manhã e 2 à noite, sabe? Isso não me cai bem na minha mente. Não dá para concordar com um negócio desse. Se está crescendo, glória a Deus, vai para um lugar maior. Abre uma congregação do lado que seja, do outro lado da rua, faz o que quiser. Agora, tirar o ensino da palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. É através da verdade que os nossos olhos são abertos, que as escamas caem. Quanto menos acesso nós dermos à igreja da palavra de Deus, que ela fique restrita somente ao culto, que é uma bênção. É uma bênção você ir para o culto, sentar, ouvir a palavra, ser ministrado, ser exortado, sabe, é uma bênção. Você sai dali revigorado. Mas essa é uma parte da nossa história com Deus. A outra é você ler a Bíblia em casa, seja do jeito que você quiser, seja o Novo Testamento, o Velho Testamento, você criar uma planilha de leitura, e na internet tem um monte de sistemas de leitura da Bíblia em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses. Você faz da forma que você quiser. Mas que jamais a gente deixe de ler a palavra. Jamais que aconteça das lideranças pararem de ensinar a palavra, seja lá pelo pretexto que for. Irmãos, eu estou com saudade da escola bíblica. Saudade de acordar domingo de manhã, ir para lá, de dar aula, ou de receber a aula através dos professores que nós temos na nossa igreja, que são bênção na nossa vida. Todas as classes são bênção. São pessoas que se esforçam, cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, cada um com os seus afazeres, com as suas famílias, que passam por cima disso tudo para no domingo de manhã acordar cedo e estar ali, na frente de cada turma. Isso é bom demais, irmão. Eu estou com saudade, só que não dá para fazer. Nós precisamos, por enquanto, continuar orando para que a gente possa, o mais rápido possível, retornar às nossas atividades. É isso que a gente pode fazer. Enquanto isso, essa palavra, hoje, que você está vendo, nesse momento, é uma alternativa. Assim como o pastor, a diaconisa Carla, o pastor Joilson, o pastor Valdésio, tantos outros que fizeram já tantas e tantas lives, estudos, cultos. É isso que a gente pode fazer. E graças a Deus por isso, porque se fosse há 20 anos atrás, nós nem teríamos essa condição, essa facilidade de você pegar um telefone, colocar na sua frente e você alcançar as pessoas dentro das suas casas. 20 anos atrás, sem chance. Não teria como fazer. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade hoje. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. É ordenança. Ordenança. Então, se porventura, em algum local que você esteja, você perceber que o ensino da palavra não está sendo dado o devido lugar de honra que ela tem, não é o local que você... Fique ligado. Porque eu estou falando nesse momento, esse vídeo vai alcançar várias pessoas, sejam da nossa igreja, que conhecem o nosso sistema, a importância
que é o nosso pastor e que todos na nossa igreja, todas as lideranças, todos nós damos o valor ao ensino da palavra, não só através da EBD, mas seminários, congressos, pessoas que são trazidas de fora, especialistas em determinados assuntos. Isso é ensino da palavra, isso é para enriquecer e para abençoar as pessoas. Mas você que não é da nossa igreja e porventura você conheça um local que a palavra de Deus não está sendo dado o devido valor que ela precisa, e como ordenança, procure ver o todo, tente enxergar tudo, porque isso não é bom. Bom é fazer isso aqui, ser ensinada, porque é ordenança de Deus, ratificada, ou seja, confirmada por Jesus e confirmada também pelos apóstolos. Para terminar, o tópico 4, resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunto o meu povo e eu os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. B. Pelo temor a Deus o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. É através do temor a Deus. E como que esse temor vai surgir? É o que nós lemos antes. Ajunta o meu povo e os faz ouvir a minha palavra, para que me temam. Está lá em Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Também Deuteronômio 8, versículo 6. Deus lá no início, onde ele estava formulando todas as coisas, as leis, as determinações, ele já deixou isso claro. O povo precisa temer a Deus. Aí aqui, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbio 3, versículo 7. Porque do momento em que o temor a Deus habita em nós, hoje, e aqui é Velho Testamento, hoje é Novo Testamento, sabe? O Espírito Santo está falando o tempo todo. Encontrei essa semana com um irmão no mercado, que os locais que ainda a gente precisa sair para fazer algumas coisas, mercado, médico, para quem pode, é isso. Aí encontrei com ele no mercado, em alguns minutos a gente conversando, e ele falou exatamente sobre isso. Eu falei assim, pô, mas o Espírito Santo fala com a gente. Não tem necessidade da pessoa mentir. Sim. Primeiro porque crente não mente. Não mente. Não tem essa história de, mentirinha, mentirão. Mentira é mentira e acabou. E segundo, o Espírito Santo, na hora que você vai abrir a boca para falar alguma coisa que não agrada, não precisa nem ser uma mentira, seja algo que vai ferir alguém, ou que vai entristecer a Deus, o Espírito Santo, na hora, você só fala se você quiser, a não ser que você não esteja ouvindo o Espírito Santo. Aí é outra história. Aí o conserto na sua vida precisa ser muito maior. Aí você tem que pedir a Deus, primeiro, para Ele discernir dentro de você a vontade dEle, para que você possa, na sua mente, ouvir claramente o Espírito Santo te conduzindo. Porque senão, não tem jeito. C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos 1,16. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. O crente é honesto a toda prova. Primeira. Segunda, o crente jamais mente. Acabei de falar. É sim, sim, não, não. Jesus disse, seja, porém, o vosso falar. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. 3. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que ele havia defraudado. Entrou nele o arrependimento. Acabou. Acabou. Sabe, é aquela pessoa que... Isso foi no nosso seminário, um dos professores,
ele deu esse testemunho, que um dia ele recebeu uma pessoa na congregação dele, muito trabalhador, tudo que queria fazer ele estava lá, nos dias de folga ele perguntava se queria que limpasse a igreja, consertava o telhado, mas tudo, mas o Espírito Santo incomodava ele porque tinha alguma coisa errada. Sabe, aquele crente nota 11, mas mesmo assim o Espírito Santo não deixa ninguém ser enganado, ainda mais o anjo da igreja. E ele foi conversando, um dia ele foi fazer um trabalho lá, só os dois, ele foi rodeando, perguntando daqui, perguntando dali, aí ele sentiu que o pastor já tinha percebido alguma coisa, falou assim, sabe o que é, pastor? É que eu matei uma pessoa lá na minha terra, lá no Nordeste, mas aí eu tive que fugir de lá, mas agora eu aceitei Jesus e está tudo certo, Deus mudou a minha vida. Aí ele, é mesmo, irmão, sua vida com Deus está uma bênção. Se você se arrependeu, glória a Deus, você vai para o céu. Agora volta para sua terra e se entrega na delegacia. Nunca mais voltou. Sumiu. Se mudou, desapareceu. Isso não é arrependimento, irmão. Não é. Ele estava só fugindo. E a igreja, no momento em que ela se torna uma fuga, se escorando e usando a graça de Deus como uma muleta para os seus erros, isso jamais vai funcionar. Jamais a pessoa vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada em Deus. Ela vai se enganar até um determinado momento. Só isso. E daqui a pouco aquilo vai desfazer como nada, como o Tiago diz ali, que a nossa vida é como um vapor que você vê saindo da panela, daqui a pouco ele desaparece. Porque a primeira coisa que vem ao coração daquele que nasce novamente é o arrependimento. Arrependimento. E Zaqueu deixou isso aqui claro. Ele falou assim, ó, quem eu defraudei eu vou devolver. E ainda não vou devolver só não, vou devolver 4 vezes mais. Ele ainda foi mais longe ainda. Porque ele estava tão alegre, tão feliz. E Jesus ainda completa. Olha, hoje verdadeiramente a salvação entrou nessa casa. Foi tão maravilhoso aquilo que aconteceu ali, que entrou para a história. E a gente está lendo hoje aqui, 2000 anos depois. 4. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós. Ou seja, é um assunto que não precisava nem se falar, nem se comentar. Porque essa tem que ser a vida do crente, uma vida de respeito. Uma vida onde as pessoas olhem e falem assim, pô, fora de qualquer comentário. Se precisar de uma pessoa honesta, tem que bater na casa do crente. Tem que ser assim. Ah, pastor, mas não é assim que a gente vê, não. Eu sei. Só que eu não posso me basear pelos erros que eu vejo. Eu tenho que me basear por aquilo que Deus nos ensina. E Ele nos ensina que tem que ser exemplo e acabou. Acabou. Não me importa o que os outros fazem. A minha salvação e a sua salvação é absolutamente individual. A escada que eu estou construindo para o céu, ela é só minha, ninguém vai subir por ela. Eu tenho que construir degrau a degrau, até o dia que o Senhor me chamar. Eu não posso fazer nem maior nem melhor, eu não posso pular degrau, não posso fazer nada, eu tenho que subir um por um. Então, se fazem ou se não fazem, não é da nossa competência. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, ou seja, não mente. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. O conhecimento consolida a força. E pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Parece redundante quando a gente fala sobre uma lição que nos traz um assunto tão óbvio, né? Que todo crente, todo cristão deve seguir. É aprender a palavra, aprender os mandamentos, reler, ler,
ler novamente, e de novo, e de novo, e de novo, fazer isso todos os dias, de modo que o Espírito Santo nos conduza e nos encharque com o seu conhecimento. Há alguns anos eu vi um vídeo que eu nunca mais esqueci, era a avó de uma pessoa conhecida, a bisavó, de quase 100 anos, cega, ela falando praticamente metade de um capítulo inteiro de cabeça. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa com quase 100 anos, a sua memória, por melhor que seja, a sua memória já não está, já passou do seu auge faz muito tempo. Uma pessoa que veio de um período onde o ensino, e principalmente para as mulheres, para as meninas, era um negócio complicado, era o início do século XX. Passou pela guerra, sabe? Passou por tanta coisa. E chega no final da vida, consegue, sabe, da sua memória, recitar metade de um capítulo. Isso é o Espírito Santo na vida da pessoa. Eu quero isso para a minha vida. Nós precisamos querer isso. E isso só se adquire através do conhecimento da palavra. Amar a palavra. Você também não pode usar a Bíblia como um livro histórico, porque não é. É um livro de profecia. É um livro onde nos aponta o caminho, nos aponta o que fazer, nos mostra o que fazer. Isso é a Bíblia. É a palavra de Deus viva e que vivifica as nossas mentes, a nossa vida. Eu espero que esse estudo de hoje tenha sido bênção na sua vida, como foi para mim quando eu estava estudando e foi para mim agora, nesse momento que eu estou gravando essa aula. Que você tenha um restante de dia ou uma noite abençoado e que nós possamos em breve estar juntos novamente, seja na igreja, nos dias de culto, amanhã ou à noite, ou numa próxima aula. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida. Amém.